Olá pessoal, aqui é a Paty e o vídeo de hoje é sobre um assunto muito sério e muito triste. O coronavírus já matou milhares de pessoas no mundo todo e ainda vai tirar a vida de muitas pessoas. É dever de todos nós protegermos a nós e todas as pessoas que estão ao nosso redor. E tudo que a gente puder fazer para ajudar é válido e deve ser feito. Nós, então, pensando nisso, preparamos um vídeo com 3 dicas que o condomínio pode adotar para minimizar os riscos dessa doença tão devastadora. Então, vamos a elas. A dica número 1 trata da restrição do acesso ao condomínio. A gente não pode impedir que as pessoas adentrem em suas casas e nem que as pessoas que elas autorizem entrem, certo? A não ser que uma ordem do governo venha e determine isso. Porém, a gente pode tomar algumas medidas que são muito eficazes para conter o vírus. Quais são elas? Primeira coisa, se tem imóveis que são alugados por hospedagem, Airbnb, Booking, dentro do condomínio, é possível que seja feita a proibição do uso para esse fim durante o período de quarentena. Isso por quê? Porque a gente precisa pensar no bem maior. É muito arriscado a gente trazer para dentro do nosso condomínio pessoas de outros lugares, de outras cidades, até mesmo de outros países que podem estar com o vírus e aí infectar o prédio todo, tá? Então, pensando nesse bem coletivo, nesse bem maior, é possível sim fazer a proibição durante esse período de quarentena do uso para esse fim. Outra coisa que o condomínio pode fazer também, se o prédio tiver essa disponibilidade, é determinar que a abertura do portão seja feita através do botão ou do controle. Muitos prédios não têm essa funcionalidade, mas os que têm podem adotar como regra a utilização desse botão como única forma de acesso. Por quê? Quando a gente entra no prédio, como é que é a forma que a gente entra? Colocando a mão na maçaneta. E a maçaneta é um foco muito perigoso do vírus. Então, se a gente puder evitar colocar a mão ali, muito melhor. Se não tiver esse recurso no prédio, aí sim, né? Não tem como fazer, tem que entrar pela porta mesmo, utilizar a maçaneta. Então, a gente orienta que seja feita sempre a higienização dessa maçaneta, que tenha álcool gel na recepção do prédio, para assim que a pessoa entrar, poder se higienizar e aí não correr um risco tão grande, tá? Segunda dica é quanto à restrição do uso das áreas de uso comum essenciais. Quais são elas? Elevador, escadas e corredores. A gente precisa usar essas áreas, os corredores, a escada, o elevador são essenciais para que a gente possa usufruir do imóvel. Mas a gente tem como fazer uma regulamentação sobre essas áreas. Capacidade, por exemplo, no elevador a gente pode determinar que apenas uma pessoa suba por vez ou apenas pessoas do mesmo grupo familiar que estão convivendo junto, que subam juntas. Então é possível sim colocar essa ordem no condomínio para minimizar os riscos. Outra coisa importante, cuidar os botões do elevador. As pessoas vão lá e com as suas mãos apertam no botão para o qual querem subir. Então sempre higienizar esses botões com álcool e também quem acessa o elevador cuidar para depois que apertar ali não levar a mão ao rosto, é bem importante. E a terceira dica é a interdição total ou parcial de áreas comuns de uso não essencial. O que é isso? Tem prédios que têm piscina, tem prédios que tem academia, tem prédios que tem sauna, são várias áreas de uso comum, mas que não são essenciais, assim como uma escada que a gente precisa para acessar o apartamento, ou um elevador para quem mora em andares mais altos, precisa usar mesmo o elevador, tá? Essas áreas, elas não são tão essenciais. A gente pode muito bem usufruir do imóvel sem utilizar essas áreas. E essas áreas são áreas muito perigosas. Então é possível sim que seja determinada a interdição total ou parcial dessas áreas durante o período de quarentena. Certo, pessoal? Essas 3 dicas podem ser sim colocadas em prática, mas tem um porém aqui muito importante. Quem tem competência para decidir e ditar regras sobre as áreas de uso comum é a Assembleia, não é só o síndico. Só que como é que nós vamos reunir um monte de pessoas juntas nesse período? É muito perigoso. Então a gente tem 2 opções nessa situação. A primeira é fazer essa assembleia de uma maneira virtual, seja pelo WhatsApp, videoconferência ou enfim, essas ferramentas tecnológicas que hoje a gente pode usar a nosso favor. Claro que sempre falando com o jurídico do condomínio para fazer isso da melhor forma possível. Ou a segunda opção, se não for possível fazer através desses meios tecnológicos, a assembleia, aí o síndico, ele pode ele mesmo definir essas regras. Claro, pensando sempre no bem maior e tendo em vista que depois ele vai ter que prestar contas e tem responsabilidade sobre as decisões que ele tomar. Certo, pessoal? Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Convido vocês a curtir, compartilhar, marcar aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem, se inscrever no nosso canal do YouTube e eu espero muito que vocês fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa durante esse período, é muito importante. Todos nós precisamos, eu sei que é difícil, mas todos nós precisamos para que logo, logo a gente possa ter as nossas vidas normais voltando novamente. Certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até mais.